Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite trazendo novidades sobre o programa Desenrola. O economista Otto Nogami tratando de importantes questões. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, explicando a importância do planejamento estratégico, tático e operacional para as empresas. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista Ricardo Rodil. Fique conosco. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Invest SP, a Agência de Promoção de Investimentos do Governo de São Paulo, realizam no dia 13 de novembro a 11ª edição do Poupa Tempo do Exportador, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP, que fica na Avenida Escola Politécnica 82, no Jaguaré, em São Paulo. O objetivo é criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações do Estado de São Paulo, incluindo produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte. Inscrições através do www.bit.ly/11 Poupa Exportador. Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do Simp no Brasil e no exterior, 29 de novembro de 2024. Vocês devem ter percebido, nos últimos tempos, que o mercado financeiro anda um pouco preocupado, ou nervoso, seria mais específico. A grande pergunta é, por quê? Por que o dólar dispara? Por que a taxa de juros futura também dispara? Tudo isso tem que ter uma origem, e a origem fundamentalmente está na dívida pública. Fala-se do arcabouço fiscal, fala-se da reforma tributária, mas de concreto mesmo, muito pouco nós observamos, principalmente no que diz respeito ao corte dos gastos. E tudo isso então faz com que a dívida pública aumente cada vez mais. A nossa sorte é que há um processo de crescimento em andamento, não tão substancial, mas de alguma forma faz com que a relação da dívida pública com relação ao PIB seja um pouco menor. Mas isso é o de menos. O que efetivamente preocupa é o montante final do quanto o país deve. E a grande preocupação se dá simplesmente ao fato de que há uma necessidade de financiar essa dívida pública. E como é que se financia? Fundamentalmente através da poupança nacional. Ou seja, as economias das famílias, a economia eventualmente das empresas e até mesmo a economia vinda de fora, que nós denominamos caracteristicamente de capital estrangeiro. Então essas economias é que vão ajudar a financiar essa dívida pública. Entretanto, principalmente no que diz respeito ao capital estrangeiro, à medida que ele percebe que não há efetivamente uma preocupação com relação a essa dívida, esse capital ele se assusta e ou ele não vem para o país, ou aquele que já está aqui dentro do nosso país tende a sair. A taxa de câmbio ela reflete muito bem essa situação. Por quê? Porque à medida que a nossa moeda se desvaloriza, essa é a sinalização de que o capital estrangeiro está indo embora, ou seja, mais dólares saem do que entram. E principalmente nesse período, final de ano, onde as safras já foram colhidas, ou seja, a comercialização de commodities, ela está em baixa. Então isso acaba fazendo com que a taxa de câmbio suba, que acaba impactando de alguma maneira na importação de bens intermediários. E nós sabemos muito bem que esses bens intermediários eles são fundamentais no processo de produção. E esse aumento dos bens intermediários acaba refletindo no preço final do produto. Ou seja, mais o elemento que leva à inflação. E no que diz respeito a essa necessidade de financiar a dívida pública,
Então, à medida que ele aumenta, mais recursos serão necessários, consequentemente, menos recursos nós vamos ter para investimentos no setor produtivo. Essa falta de investimento no setor produtivo é preocupante. Por quê? Porque à medida que nós observamos que a demanda nacional ela continua crescendo, e à medida que não há investimentos para adequar as condições de produção, surge um espaço, né, entre o desejo de consumir e a capacidade de produzir, que acabam refletindo de alguma maneira no processo inflacionário. Então, há uma necessidade premente de que urgentemente o governo comece efetivamente a realizar esse controle sobre os seus gastos. Por quê? Porque nós devemos pensar naquilo que pode acontecer no futuro. Uma inflação alta, taxa de câmbio fora da realidade. Então, não basta apenas uma política monetária elevando a taxa de juros. Nós temos que começar a nos preocupar com a condição estrutural da nossa economia. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a volatilidade de taxa de juros e como é que o crédito deve ser usado num momento importante como esse. Bem, a gente vê que o Brasil é um país feito de ciclos, né, e os ciclos relativamente curtos. A gente viu um ciclo de queda de taxa de juros recentemente, depois um ciclo de alta abrupta, saímos de uma taxa de juros de 2% ao ano para quase 14%, uma nova queda e agora essa taxa de juros ela começa a ter uma elevação de novo. E nós, pequenos empresários, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, qual é a dica que eu trago para vocês aqui, a sugestão que eu trago para vocês aqui? Tenham um colchão de liquidez nas empresas de vocês. O que significa isso? Um caixa mínimo, um valor mínimo no caixa da empresa que vocês consigam suportar um período de alguma dificuldade. Porque quando você tem um processo inflacionário ou uma volatilidade cambial que gere um processo inflacionário na economia, você pode ter, sim, você vai ter uma alta de juros e a alta de juros ela pode restringir o crédito. E aí a gente pode ficar numa situação difícil de precisar de uma linha de crédito e não ter acesso. Então, como eu sempre digo aqui, o crédito ele deve ser usado antes de precisar do crédito. Então, a minha sugestão é, façam um planejamento de 2025, verifiquem qual é a necessidade que vocês possam vir a ter, coloquem nessa conta assim, uma elevação na taxa de juros e cuidem da liquidez da empresa de vocês. Isso é uma dica de ouro, como os americanos dizem, cash is king, o caixa é o rei. Um grande abraço, amigos do Simp, um prazer estar aqui e vejo vocês numa outra oportunidade. Dentro de um programa chamado Desenrola, aprovado por lei federal, e agora com um recente edital publicado através da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, surge uma oportunidade para todos os contribuintes, pessoas físicas, MEI, micro e pequenas empresas, médias e grandes empresas, poder fazer adesão a esse chamado Desenrola. Um programa de parcelamento, de redução de incidência de multas e juros que permite empresas e contribuintes em geral fazerem o pagamento com descontos de 5% a até 70% e até 145 parcelas. Nesse sentido, vai depender das condições de pagamento, de uma análise prévia em relação à capacidade de pagamento do contribuinte. O que eu quero dizer é que o desconto de até 70% ele não é automático, assim como também as 145 parcelas vão depender de uma verificação e de uma análise pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O contribuinte pode fazer a solicitação nesses percentuais, nesses prazos máximos, mas ainda vai ter que ser verificado e vai ser analisado em que condições será aprovado. Para o desconto máximo, inclusive, vão exigir o pagamento à vista. É importante colocar ainda, porque aqueles que têm discussões judiciais sobre alguns tributos, com depósito judicial do montante discutido,
esses depósitos também vão poder ser utilizados para amortização, para pagamento de parte da dívida, ou até da dívida integral, eventualmente. E isso sem um vínculo direto com aquele imposto discutido na ação, mas vai ser convertido em renda da União de maneira a fazer o pagamento, a amortização da dívida. Não vai haver possibilidade de levantamento do depósito judicial, até por conta de questões orçamentárias. Mas é uma boa oportunidade para que todos os contribuintes avaliem onde estão com pendências, as suas dívidas ativas, os valores e as condições de pagamento e o desconto que pode ser alcançado. O prazo para adesão é até 31 de dezembro de 2024. Portanto, fiquem atentos, façam as suas avaliações. É uma boa oportunidade para todos os contribuintes, de pessoa física a até grandes empresas, poderem regularizar a sua situação. É uma grande oportunidade para todos os contribuintes, desde pessoas físicas até grandes empresas, para analisarem e regularizarem a sua situação. Poder manter essa regularidade, até porque a falta de pagamento, a inadimplência, mesmo no parcelamento, pode gerar o seu cancelamento. Então, é buscar a regularização do passado e manter a regularização para frente. É uma forma de permitir que o empresário e mesmo as pessoas físicas possam se dedicar à sua atividade efetivamente, sem se preocupar com o passado ou com outras questões fiscais e tributárias. O SIMP vai acompanhar o andamento desse desenrola, a evolução, as adesões e o respeito às condições colocadas nos editais. O que nós queremos é todos regulares, formais, gerando emprego e renda. Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do SIMP no Brasil e no exterior, 29 de novembro de 2024. SIMP, 35 anos ao seu lado. O SIMP cresceu e hoje estamos presentes nos 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Venha você também fazer parte dessa história. SIMP, 35 anos ao seu lado. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Rodil, economista, um homem com uma vasta experiência internacional, consultor e auditor, entre outras atividades internacionais, e também é mediador da Câmara Brasil-Líbano. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu de voltar a ter contato com o SIMP. Muito obrigado. Nos fale um pouquinho da sua visão da economia brasileira. Os fundamentos econômicos estão sólidos? Os fundamentos econômicos são realmente sólidos, isso está se vendo num crescimento que, apesar de todos os pesares, continua relativamente forte, não tanto quanto as possibilidades que o país tem, mas continua forte. A inflação preocupa um pouco, mas eu diria que o ponto fraco nesse momento é falta de investimento privado. O governo federal lançou vários projetos, os governos estaduais também, para investimento em inovação, tecnologia, etc., com taxas de juros muito mais baixas, com prazos alongados, em certos casos até a fundo perdido. Na sua avaliação, isto pode alavancar investimentos e ajudar a retomada do Brasil a nível da competitividade internacional? Olha, esse tipo de programas são sempre muito bem-vindos. Por quê? Porque nós não temos poupança interna suficiente no Brasil para alavancar todos, para solventar todos os investimentos necessários, tanto em infraestrutura quanto em investimentos produtivos. Então, os programas em si são bons e tendem a dar bons resultados, mas a minha preocupação é muito mais com o outro lado, quer dizer, o lado do empresário. O empresário está animado para entrar nesse risco, mesmo com uma ajuda em termos de, digamos, encargos financeiros mais leves.
existem várias vertentes. Eu queria ouvir a sua versão da tendência de taxa de juros, da tendência de investimentos para este ano e os próximos anos. Se os dados do governo federal e dos governos estaduais, etc., São Paulo, por exemplo, anuncia um crescimento do PIB superior a 3,5% até o presente momento. Outros estados, uma queda. Enfim, como é que o senhor analisa esses dados? A alavancagem de crescimento passa necessariamente por investimento. Então, temos dois tipos de investimento. O público, que é, de acordo com o ideário liberal, chegar aonde a iniciativa privada não chega. Então, basicamente, investimentos em infraestrutura, que podem inicialmente não ser rentáveis o suficiente para provocar a iniciativa privada a entrar nesses investimentos, ou pelo menos até o momento em que possam ser derivados já para a iniciativa privada, sendo via PPPs, parcerias público-privadas ou não, mas pelo menos essa parte do governo, e eu acho que o governo precisaria ter melhores condições de fazer mais, mas um pouco já ajuda. A outra parte do investimento para fazer a economia engrenar é o investimento privado. O investimento privado depende de dois fatores. O investimento privado deve vir da poupança interna, da formação bruta de capital da própria economia, que é insuficiente no caso do Brasil, e investimentos vindos do exterior. Essa segunda parte está num momento de condições objetivas muito favoráveis. Por quê? Queda sem perspectiva de aumento de juros na União Europeia. Queda de juros projetada, ao menos, no mínimo, manutenção do juro dos Estados Unidos, que já está praticamente domando a inflação. Então, isso derivaria maiores capitais internacionais para o mercado internacional em geral. O Brasil é realmente um dos portos preferidos do capital internacional. Só que eu acredito que, como o mercado, nesse ponto e em muitos outros, vive de expectativas, tudo dependerá de como esses investidores veem o governo brasileiro sendo gastão, segurando a disciplina fiscal ou não. Se eles não sentirem que isso vai funcionar e está funcionando, é possível que eles segurem esse investimento. E aí, o que eu falava inicialmente, quer dizer, o Brasil está crescendo, mas não está crescendo de acordo com as suas possibilidades. Aí esse aspecto vai piorar. Mas não tenha dúvida, os dados apontam que está crescendo, que está gerando emprego, enfim. Mas o importante é saber o seguinte: o que é que falta, na sua avaliação, para que haja a vinda de forma extremamente substancial de investimentos internacionais para o Brasil? Vou partir de uma analogia. Os testes de laboratório de novas vacinas, remédios, etc., começam pelos camundongos. Sim. Os economistas não temos camundongos. Então, o mercado vai se mover de acordo com a expectativa, de acordo com o que ele enxergar que poderá acontecer. Sim. Isso já é uma coisa que vem do Adam Smith. O Adam Smith, o pai da economia, não era economista, era filósofo. Ele formulou as suas teorias com base em observação da realidade. E esse é o ponto, quer dizer, o investidor vai fazer a mesma coisa, vai observar a realidade. Quando ele sentir que a realidade não poderá ser aquela que lhe proporciona o retorno para o capital que ele esperaria, ele segura. E se, com algum surto inflacionário no curtíssimo prazo, aqui, tivermos ainda um ajuste da Selic para cima, e, portanto, o encarecimento do crédito, isso tem dois resultados imediatos. O primeiro, o crédito fica mais caro ou
investidor que precisaria de crédito para investir não vai tomar esse crédito. E, de outro lado, o investidor vai estar muito mais confortável para colocar esse dinheiro numa renda fixa, sentar sem risco, ou quase sem risco, ou muito menos risco do que numa empresa, e ter um rendimento superior. Então, esse é o cenário que temos pela frente. E, voltando, a economia vive de expectativas. Tão importante quanto ser honesto é parecer honesto. Quer dizer, tem que dar a sinalização de que está trilhando o caminho correto, mas também tem que ter medidas efetivas para controlar o déficit fiscal e, consequentemente, em paralelo, a inflação. Mas a grande indagação é investimento. Quando nós estamos falando de alguém que precisa ir ao banco para pegar dinheiro para fazer um investimento, nós não estamos falando necessariamente de um investidor. Teoricamente, investidor é aquele que tem o funding próprio para colocar numa atividade. E a grande indagação é, os grandes fundos internacionais, que têm bilhões ou trilhões de dólares na sua administração, o que é que falta para eles realmente investirem de uma forma muito mais intensa, apesar de que vários estados do Brasil e o próprio governo federal têm tido uma avalanche, ou pelo menos promessas de grandes corporações de investimentos bilionários. Sim, os fundos internacionais obedecem a uma dinâmica um pouco diferente, apesar de que eles também estão de olho nessas mesmas expectativas. Portanto, eles podem segurar um pouco ou avançar um pouco, mas os fundos internacionais têm muito mais um horizonte de, no mínimo, médio prazo. Sim, médio e longo prazo, médio claro. E longo prazo. Claro. O mínimo que eles estão pensando são 5 anos. Sim. Então, aí, eu acho que não importam muito os Trumps, os Haddads, certo? Porque a economia do Brasil, sendo como eu tenho convicção, uma economia com fundamentos sólidos, é uma economia que em algum momento vai deslanchar e vai melhorar. Continuo achando que, por décadas, não tivemos o crescimento que o potencial do Brasil mereceria ter, ou poderia ter tido, e que isso deve ainda permanecer por um tempo, essa mesma situação de crescimento não totalmente em linha com as possibilidades. O que é que falta? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Medidas efetivas que mostrem que realmente a sinalização está indo no caminho correto, e a sinalização e a comunicação em si. Não é só um problema de comunicação, tem que ter as duas coisas. Eu pediria as suas considerações finais, que nós chegamos ao final do nosso tempo. Olha, eu me defino como irresponsavelmente otimista. Então, a minha consideração final não importam os Trumps, não importam os Haddads, nós vamos em frente, porque se os fundamentos são bons, como eu estou convicto de que sejam, o investimento virá e o crescimento virá. Vamos conseguir, no curto, médio prazo, um crescimento de acordo com o potencial? Meu palpite é que não, que vai ser um pouco aquém, mas vamos crescer. Ricardo Rodil, agradecemos muito a sua participação, a sua transmissão de opinião aqui para todos, colaborando com o debate para um Brasil melhor. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!